anunciou oficialmente a contratação do volante Charles, meio-campista que já está regularizado no boletim informativo diário da CBF e poderá jogar nesta quinta-feira, se o técnico Ramon Dias assim quiser, assim determinar, ele poderá jogar contra o Grêmio nesta quinta-feira. Jogador de 28 anos, estava na Dinamarca e assinou contrato até o fim de 2028 com o Corinthians, hein? Até 2028. Ele estava jogando no Midland da Dinamarca. Portanto, 4 anos de contrato. O Corinthians vai desembolsar 1.600.000 euros, cerca de quase 10 milhões de reais, que serão pagos em 3 parcelas. A primeira delas foi quitada no ato da rescisão contratual do jogador com o time dinamarquês. Com as outras 2, com vencimento em 2025. Então, o Charles foi regularizado no boletim informativo diário da CBF e reúne condições de ser relacionado pelo Ramon Dias para a partida contra o Grêmio nesta quinta-feira. E o jogador não esconde que está ansioso para vestir a camisa do Corinthians. O que você acha, torcedor corintiano? É mais uma boa contratação do Corinthians? O Charles, que foi contratado pelo Fabinho Soldado, né? Foi contratado a contratação do Fabinho Soldado. Você acha que é uma boa contratação do Corinthians? Jogador de meio de campo? O que você acha, torcedor corintiano? Mais um jogador de meio de campo que foi contratado pelo Corinthians. O Corinthians até agora contratou o Charles, contratou o Alex Santana. O Alex Santana foi contratado, veio do Atlético Paranaense. Aliás, não poderá jogar nesta quinta-feira contra o Grêmio, porque tomou o 3º cartão amarelo. O Corinthians contratou o André Ramalho, que veio do PSV da Holanda. Excelente contratação, né? Por enquanto, uma excelente contratação. Jogou muito bem contra o Bahia. Já na estreia, fez uma excelente partida. Então, tudo indica que tenha sido realmente uma excelente contratação do Corinthians. E o Corinthians contratou o Hugo Souza, goleiro, que fez 2 grandes partidas até agora contra o Criciúma e também contra o Bahia. Outra excelente contratação do Corinthians. São 4 reforços até agora que o Corinthians contratou. Mas não vai ficar por aí, porque o Corinthians quer pelo menos mais 4 reforços. O Corinthians quer um jogador de lateral esquerda, quer um jogador para a lateral esquerda, ele quer um jogador para o meio de campo, mais um volante, e esse jogador que o Corinthians quer para o meio de campo é o Cuéllar, que é o jogador da confiança do técnico Ramon Dias. O Ramon Dias quer porque quer o Cuéllar, e o Corinthians está negociando com o Al-Shabaab da Arábia Saudita a contratação deste jogador. É o jogador que o Corinthians quer para o meio de campo. O Corinthians quer também 2 jogadores para o ataque. Quer um ponta-direita e quer um centroavante. E a prioridade neste momento são as contratações para o ataque, já que para o meio de campo, embora o Ramon Dias queira a contratação do Cuéllar, o Corinthians já contratou outros jogadores de meio de campo. Então, o Corinthians sente deficiência nas contratações para o ataque. E os 2 jogadores que o Corinthians está tentando nesse momento é o Gonzalo Plata, né? Você que assiste ao canal do Cereto já sabe desta informação. O Gonzalo Plata, jogador equatoriano, disputou a última Copa do Mundo pelo Equador, jogador que está no Al Saad do Catar. No Al Saad do Catar. É difícil a contratação porque o Al Saad contratou o jogador do Valladolid e pagou a quantia de 12 milhões de euros por esta contratação, né? A contratação do Al Saad do Valladolid trouxe do Valladolid o jogador custando 12 milhões de euros e certamente não vai querer se desfazer do jogador assim de graça, né? Vai querer uma compensação financeira alta para se desfazer do jogador, mas o Corinthians quer um jogador, ele é ponta direita, tem 23 anos, jogador que se encaixa no perfil e foi indicado pelo técnico Ramon Dias. O outro jogador indicado pelo Ramon Dias e que também se encaixa no perfil é o Brian Rodrigues. Atacante é ponta esquerda, esse é ponta esquerda. O Brian Rodrigues está no América do México e o Corinthians já fez 2 propostas para ter o Brian Rodrigues, jogador de 24 anos. E as 2 propostas foram recusadas pelo América do México. As 2 propostas, a primeira, inclusive, foi considerada ridícula pelo América do México. As 2 propostas foram recusadas pelo time mexicano. Mas o Corinthians ainda não desistiu de ter o jogador. Vai continuar insistindo em ter o jogador.
né, para contratação do ataque, para reforçar o ataque. É o Corinthians em busca de peças para o ataque. Quer um atacante, quer um ponta-direita, quer mais um centroavante, né? Quer mais um jogador de ponta, um centroavante, e quer, além desses jogadores do ataque, quer também um lateral esquerdo e quer um volante. Quer dizer, não quer só jogadores do ataque. O Corinthians ainda tenta contratação nesta janela que vai até o dia 2 de agosto, né? Para os times aqui brasileiros. Então, dia 2 de agosto, não, perdão, dia 2 de setembro para os times brasileiros, dia 2 de agosto, na próxima semana. Dia 2 de setembro para os times brasileiros, a janela termina e o Corinthians ainda está tentando fazer as contratações. O Corinthians que anunciou a contratação efetiva do Fred Luz para a função de CEO, mas num modelo diferente do que estava sendo anunciado. Exatos 20 dias depois de ser anunciado e apresentado oficialmente como CEO, o Fred Luz assinou o contrato de trabalho com o Corinthians. O modelo de acordo é diferente do planejamento inicial. A ideia é que o Fred Luz exercesse o cargo de CEO sob o contrato de trabalho diretamente vinculado ao Corinthians. Mas isso não vai acontecer, ele vai ser prestador de serviços, porque a assinatura do acordo deste modelo necessitaria de aprovação por parte do Conselho Deliberativo do clube, o que demandaria tempo e poderia ser reprovado. E a criação do cargo de CEO no Corinthians sofria resistência interna. Então a solução encontrada foi a contratação do Fred Luz como pessoa jurídica, como PJ. Ele vai ser prestador de serviços do clube. Contratação da Álvares Marçal como consultora do Corinthians no processo de reforma administrativa. O Fred Luz é um dos sócios da empresa da Álvares Marçal. Será o profissional indicado para chefiar o trabalho. Com isso, na prática, o Fred Luz irá exercer a função de CEO, mas com outra nomenclatura no contrato, assinado entre o Corinthians e a Álvares e Marçal. O tempo do vínculo não foi divulgado. De qualquer maneira, o Corinthians acaba com uma novela, né, que era essa novela do CEO. O Corinthians terá o CEO, se vai ter outro nome, se vai ser outro nome o cargo que ele vai exercer, aí eu já não sei, mas ele vai ser o CEO do clube, vai ser o todo-poderoso do Esporte Clube Corinthians Paulista. Abaixo, é claro, do presidente do Corinthians, o Augusto Melo. O Corinthians que deve anunciar amanhã, no intervalo do jogo, o seu contrato de patrocínio com a Esportes da Sorte. Pelo menos a informação é essa. O contrato deve ser anunciado no intervalo do jogo, né? Com o Esportes da Sorte. Não sei se o Corinthians já vai jogar com o Esportes da Sorte no peito, se não vai jogar. A informação é que o Corinthians vai receber cerca de 300 milhões de reais por 3 temporadas. Seriam 100 milhões de reais por temporada, mais ou menos esta quantia que o Corinthians vai receber para ter o Esportes da Sorte como patrocinador master do clube. Esse patrocinador master deve ser anunciado amanhã, no intervalo do jogo do Corinthians contra o Grêmio. Lembrando que o Corinthians não terá o Alex Santana para esta partida, tomou o 3º cartão amarelo, e o Ranieri cumpriu suspensão, retorna à equipe do Corinthians, o Corinthians que está praticamente pronto para enfrentar a equipe. Para de falar sobre o Corinthians, Timão otimista para contratar Brian Rodrigues. Essa informação me foi confidenciada por uma pessoa do Corinthians, próxima ao Augusto Melo, e confirmada por uma pessoa que trabalha no clube mexicano. Aí você vai falar, Nicola, mas você tem fonte lá no América? Só vale a lembrança de que o treinador do América é o André Jardine, que já passou pelo São Paulo, é brasileiro e faz excelente trabalho por lá. Entrei em contato com uma pessoa que trabalha em associação ao André Jardine, e essa pessoa afirmou que o Corinthians melhorou bem a sua proposta, causando de fato otimismo no Timão em relação à possibilidade de acordo. O Brian Rodrigues é um atacante uruguaio de 24 anos de idade que atua pelos lados do campo. Primeira proposta do Corinthians de 2,5 milhões foi recusado. O Timão subiu para 3 milhões de dólares, outra recusa. Não sei o valor dessa última oferta, mas o próprio time mexicano já acena com a possibilidade de vendê-lo. A América pedia entre 6 e 8 milhões de dólares. Esse valor varia de acordo com o percentual a que terá direito o clube comprador. Só para arrematar, o Brian Rodrigues foi importante no América, mas acabou perdendo espaço no final da temporada, vinha sendo mais reserva do que titular. E a chegada do Brian Rodrigues pode acabar impedindo a negociação com o atacante Emiliano Gomes, que também é uruguaio e pertence ao Boston River. Dá para dizer que o Emiliano Gomes hoje surge como um plano B.
Se as tratativas com o Brian não avançarem, aí o Emiliano volta à pauta. Sobre Gonzalo Plata no Timão, dá para descartar. Se nem o Flamengo entendeu ter capacidade financeira para contratá-lo, difícil imaginar que o Corinthians possa ter para contratar o Plata. Só para arrematar em relação ao Timão, Charles já foi anunciado, o volante comprado no Midland, 4 anos de contrato, está à disposição do técnico Ramon Dias, Corinthians que garantiu mais uma vitória na justiça. É que o Arthur Souza, atleta da base, que chegou a atuar pelo profissional, teve pela terceira vez recusado um pedido de liminar para rescisão do contrato. Ele alega que o Corinthians não vinha pagando o fundo de garantia, a justiça preferiu esperar até o julgamento definitivo da causa, marcado para